Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Um padre e um homem idoso em lágrimas estão ambos em África. Falam de ataques violentos contra as populações, falam em mortes brutais. Fica aqui para já um desafio para os nossos telespectadores, um desafio que iremos desvendar lá mais para a frente neste programa. Em que país a equipa de reportagem da Fundação AIS encontrou estas duas pessoas, captou estes testemunhos? Terá sido na República Centro-Africana, onde os grupos armados são conhecidos como rebeldes? Terá sido na República Democrática do Congo, onde milícias armadas espalham também o terror nas aldeias? Ou terá sido em Moçambique, onde os grupos conhecidos como Al-Shabaab têm provocado já uma profunda crise humanitária com ataques armados contra as populações, mais de 750 mil deslocados e mais também de 2.500 mortos? Ou terá sido ainda a outra hipótese no Burkina Faso, onde as populações falam destes grupos armados como os selvagens? Bom, sejam rebeldes, milícias, sejam o Al-Shabaab ou sejam os selvagens, a verdade é que são todos eles terroristas. E estão todos eles em África e têm vindo a transformar o continente africano num cenário de violência, de destruição e de morte. Em comum também tem o facto de hastearem a bandeira do extremismo muçulmano, a bandeira do jihadismo e de olharem para os cristãos, para a comunidade cristã, como um dos seus inimigos. Bom, esta realidade levou a Fundação AIS a lançar uma grande campanha de ajuda, uma campanha a nível internacional, uma ajuda de emergência para a África. E isso vai ser um dos temas principais, um dos temas em destaque neste programa de hoje, em que, como habitualmente, contamos com a presença de Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está connosco via Skype. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Além desta campanha de apoio da AIS, de apoio à Igreja em África, hoje vamos também espreitar a realidade de alguns países, em concreto neste imenso continente. É o caso de Moçambique, aliás, no seguimento daquilo que temos vindo a fazer ao longo dos últimos programas. Vamos estar ligados à cidade de Pemba, com uma entrevista com um padre que é o responsável pela comunicação da diocese local, é o padre Quirivi Fonseca, e eu tenho a certeza de que vai gostar tanto de o conhecer como eu gostei. Mas também é o caso da Etiópia, um outro país onde vamos no programa de hoje, e a notícia, neste caso da Etiópia, é de que a situação humanitária na região de Tigray está cada vez mais grave e é com um registro mesmo de centenas de mortos, destruição e muita violência. Antes de falarmos sobre o testemunho de um padre que está nesta região, Catarina, vamos explicar rapidamente aos nossos telespectadores o que é que se está então a passar na Etiópia. Sim, de facto esta violência na região do Tigray não tem por base as questões religiosas, mas sim políticas. Portanto, as eleições legislativas deveriam ter ocorrido em agosto do ano passado, mas tiveram que ser adiadas por causa da pandemia do coronavírus e, no entanto, nesta região, o Partido Nacionalista Frente Popular para a Libertação do Tigray convocou uma consulta popular sem um acordo, ou sem consultar o governo central, e por isso motivou uma crise política que levou também, logo após essa consulta, à intervenção
intervenção de militares. Uma intervenção que se transformou, podemos dizê-lo, num verdadeiro massacre. Sim, podemos dizer isso, Paulo, porque depois do governo etíope ter então enviado, em novembro passado, tropas federais em reforço das estruturas do exército da luta contra estes elementos desta força nacionalista, os combates generalizaram-se e contaram também com a participação das forças da vizinha Eritreia. Portanto, o balanço neste momento é terrível, com centenas de mortos, populações isoladas, há muita violência e há terror. Muito bem, depois deste enquadramento vamos então falar dessas declarações de um padre que está precisamente nessa região de Tigray e que conseguiu falar para a Fundação AIS. Para já, uma nota prévia, não podemos, por uma questão de segurança, revelar a sua identidade. Exato, podemos apenas dizer isso, que é um sacerdote católico, mas que por questões de segurança não pode ser identificado, nem sequer podemos dizer a localidade onde se encontra. E este sacerdote descreve um cenário de profunda crise humanitária em toda esta região da Etiópia. Sim, portanto, ao telefone, após um período de cerca de 5 meses em que esteve praticamente isolado do resto do mundo, este padre traça então um retrato dramático, dizendo que não há livre circulação de pessoas, não há serviços públicos, não há comida suficiente, não há medicamentos. Portanto, e o futuro imediato também não se afigura melhor, pelo contrário, ele diz que de facto a situação está a piorar e que as pessoas estão no fim das suas forças. E deu exemplo disso. Ele falou, por exemplo, de que algumas mães lhe têm pedido ajuda para encontrar os seus filhos, porque os perderam e que nem sequer sabem onde estão. Desespero e trauma. Importa dizer que esta intervenção dos militares causou centenas de mortos e afetou e muito a comunidade cristã local. Sim, de facto a Igreja também tem sofrido bastante com esta onda de violência. Este sacerdote relata à Fundação AIS que 3 sacerdotes foram ameaçados, foram espancados, que todos os bens das igrejas foram saqueados pelos soldados e este padre ainda fala de facto em centenas de mortos, confirmando assim, Paulo, as informações que já tínhamos da nossa colega Regina Lynch. Bom, Regina Lynch é uma responsável de projetos a nível internacional da Fundação AIS e está na sede da instituição, que é na Alemanha. Sim, e a Regina conseguiu saber, portanto, no passado mês de fevereiro, que já se vivia então esta situação alarmante com notícias terríveis que vinham desta região do Tigray. Muito bem. Muito rapidamente, Catarina, vamos recuperar então essa informação que é importante para compreendermos a magnitude da violência que está a atingir então esta região da Etiópia. Bom, Paulo, muito rapidamente podemos dizer que além de haver estas centenas de mortos na região do Tigray, portanto um número que ninguém consegue ainda precisar, a Regina teve então informações de que havia lojas, escolas, igrejas e conventos a serem roubados e destruídos e que milhares de pessoas tinham fugido das suas casas e que procuravam então refúgio em áreas remotas, nas montanhas, mas sem acesso à água nem acesso à comida. Estamos a falar da Etiópia. Este é um país muito grande, com muitas realidades, culturas, povos e até línguas. Bom, importa dizer que nem todas as notícias que recebemos da Etiópia são tão dramáticas quanto estas que temos estado a falar da região de Tigray. Portanto, para já esquecemos esta região de Tigray, vamos falar de uma outra realidade da Etiópia. O povo de Dassanek está situado na região do chamado Vale de Omo e sempre se dedicou à pastorícia. Era um povo, podemos dizer, um povo esquecido, um povo marginalizado, até que por lá chegou um padre. Bom, e é precisamente o padre Christopher que nos vai contar agora a história desse encontro. Dear Reverend Father Christopher Moldek, I salute you in the name of Jesus Christ. We are very fine and so much happy in this new and so much challenging mission of the Church among these forgotten and marginalized lower South Omo pastoralists. They have the face of the loving God. When I came here 9 years ago, it was completely desert. No single Dasanish person was heard about Jesus Christ. It was somehow risky to greet a Dasana shepherd on the road for any visitor. However, to the surprise of many outsiders, the Dasanish communities welcomed Jesus Christ. And it took me like one of them, they changed me.
people. They are innocent. That's that I love in them, and they're free. I admire in them is the simplicity, also their social life. If you love anything, it's not difficult. This is my experience. And this is not because I'm strong, but because God is with me. It's my faith. It gives you inner courage, inner confidence, inner joy. De Addis Ababa, a capital da Etiópia, até Damasco, a capital da Síria, são cerca de 2.700 quilómetros. Bom, qualquer coisa como 4 a 5 horas de viagem de avião. Serão provavelmente muito poucas as pessoas que vão fazer essa viagem, até porque a Síria é atualmente um país que atravessa também uma profunda crise económica por causa ainda da guerra e também por causa das sanções impostas ao regime de Bashar al-Assad. Eu falo disto porque nós recebemos uma mensagem da irmã Miri, a religiosa portuguesa que vive num mosteiro na vila de Cara, e que esta religiosa nos fala de um outro problema, de uma nova vaga de Covid-19, e isto numa altura, Catarina, em que as pessoas, diz ela, mal têm que comer. É verdade, é de facto mais um alerta da irmã Maria Lúcia Ferreira, conhecida entre nós como a irmã Miri, que vive, como sabemos, no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, na Síria, e ela fala de facto desta nova vaga de Covid-19 e diz que esta vaga está a revelar-se ainda mais dura e mais difícil para as populações. Uma vaga mais dura e difícil que está a levar as autoridades a um programa de vacinação. E é aqui que entra também um ponto importante na mensagem da irmã Miri, é que ela fala no sentimento de alguma estranheza de quem vê a distribuição das vacinas, a distribuição gratuita das vacinas, numa altura em que há uma profunda crise a nível económico. Exato, as pessoas perguntam como é possível o governo estar a promover a distribuição de vacinas, o que é uma coisa boa em si, numa altura em que as pessoas mal têm com que comer, mal têm com que sobreviver. E esta é uma expressão que é usada pela irmã. Portanto, é de facto mais um sinal de como continua tão difícil este dia-a-dia neste país, onde há uma carência alimentar enorme, mas também há uma carência de combustíveis, a falta de eletricidade é constante, há um desemprego galopante, enfim, é de facto uma crise profunda que se vive na Síria. Uma crise profunda que leva a irmã Miri a dizer que a questão das vacinas quase faz rir. Bom, é uma ironia, claro, face à pobreza generalizada das populações que mal conseguem, de facto, se alimentar no dia-a-dia. Vamos escutar então a mensagem que a irmã Miri nos enviou. E a questão aqui das vacinas é muito... faz rir, quer dizer, o país está sob embargo, está a sofrer bastante com o embargo do exterior, mas as vacinas são oferecidas e mesmo impostas aqui, tanto aqui como no Líbano. Ninguém ajuda a população com a questão dos bancos ou com a questão do embargo aqui na Síria, mas as vacinas são impostas. E são aquele que não recebe as vacinas, ele fica muito mal internacionalmente. E dadas grátis também. Não importa nada, as pessoas que mal têm que comer e etc. Nada isso importa. Importa que toda a gente leve vacina. No arranque do programa nós vimos um padre e um homem idoso que estava em lágrimas. Digo apenas que o país onde eles estão está situado em África, que tem sido palco de constantes ataques por parte de grupos jihadistas. É uma região que se transformou por causa disso num verdadeiro inferno para as populações, à mercê destes grupos armados, verdadeiros gangues
que têm espalhado o terror e a morte. E os cristãos estão na mira destes grupos. Infelizmente, Paulo, é raro o dia em que não nos chegam notícias de ataques a igrejas, a paróquias, a aldeias cristãs em África. E isto está a acontecer, de facto, em vários países, como, por exemplo, o Chad, a Nigéria, os Camarões, o Níger, o Mali e Moçambique, ultimamente. Bom, daqui a pouco vamos saber, então, exatamente em que país é que a equipa de reportagem da Fundação AIS foi encontrar este sacerdote e este homem que se lamenta da morte violenta dos seus familiares. Bom, eles falam ambos da ameaça terrorista que se tem vindo a fazer sentir cada vez com mais intensidade sobre as populações africanas. A Fundação AIS lançou a nível internacional uma grande campanha de ajuda para a Igreja em África. Nós já iremos falar sobre isso, mas para já, Catarina, vamos recordar o essencial do que vem escrito e descrito no relatório da Fundação AIS, que foi lançado agora, no passado dia 20 de abril, um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Bom, vamos tentar recordar o que é que diz este relatório sobre o continente africano. Bom, no nosso relatório, a África é de facto um continente que está todo ele a vermelho, digamos desta forma, que é um sinal de facto desta extrema gravidade do que se passa nesta região do globo. Portanto, os dados que nós revelamos são de facto inquietantes. Em 42% dos países de África, ou seja, em 23 dos 54 países deste continente africano, há perseguição religiosa, o que inclui situações de terrorismo e profanação dos locais de culto. Mas em 12 destes países existem mesmo formas extremas de perseguição, com assassinatos em massa e com violência brutal sobre as populações. Obrigado, Catarina. A África é então um continente ferido pela violência do radicalismo. Essa é uma das conclusões principais do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, um relatório que foi divulgado então no passado dia 20 de abril em Lisboa, mas também nas principais capitais da Europa e também noutros países do mundo. Bom, vamos então rever o essencial, temos um trabalho em que vamos rever o essencial desse relatório no que diz respeito à África. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o relatório da liberdade religiosa no mundo 2021, da ajuda à Igreja que sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Com este enquadramento que nos fala da ameaça jihadista, da ameaça do radicalismo em África, vamos então ver agora a peça em que surge o padre e o homem idoso que nós vimos no início do programa. E agora vou revelar então em que país é que eles se encontram. Bom, a Fundação AIS, a equipa de reportagem da Fundação AIS, gravou este testemunho no Burkina Faso. Bom, o padre chama-se Vitor Ouedraogo e diz que o país está a sofrer ataques selvagens por parte de grupos terroristas e por causa disso, por causa desses ataques, milhares de pessoas estão em fuga e pedem ajuda à Igreja. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués.
Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Ajude-nos a curar as feridas do radicalismo islâmico. Vimos, mesmo agora, neste trabalho da Fundação AIS, uma das regiões de África onde o terrorismo islâmico mais se tem evidenciado nos últimos tempos é em Moçambique, é na província de Cabo Delgado. E é precisamente na província de Cabo Delgado, em Cabo Delgado, que nós vamos agora ao encontro do padre Quiribí Fonseca. Ele é um dos responsáveis da comunicação da Diocese de Pemba. Nós temos uma grande entrevista com ele que vamos partilhar com os nossos telespectadores ao longo das próximas semanas. Bom, mas para já, aqui uma nota principal. O padre Fonseca fala num clima de terror que se está a viver em toda esta província de Cabo Delgado, mas também já na própria cidade de Pemba. Todos têm medo dos ataques, diz ele. E há, Catarina, um pânico total. Sim, de facto o padre Fonseca diz nesta entrevista que há de facto um pânico generalizado nas populações e mesmo na cidade de Pemba, que é a capital da província e é a sede desta diocese. Mas mesmo aí, de facto, já há sinais de medo, as pessoas reagem sempre assustadas sempre que há um barulho mais forte, às vezes tiros, ou por causa dos insistentes rumores de ataques terroristas. Nesta entrevista, o padre Quiribí Fonseca fala também de um dos lados mais negros e menos conhecidos desta guerra, a das pessoas desaparecidas, dos raptados, das crianças órfãs. Bom, ele diz que não há dados oficiais sobre isso, mas que ninguém ignora o problema. Portanto, a Igreja e a Diocese têm procurado, com os seus meios, ajudar de facto a encontrar estas pessoas desaparecidas. É um trabalho muito duro, muito complexo, como é fácil imaginar. Portanto, só no último ataque à Vila de Palma, calcula-se que terão fugido mais de 25 mil pessoas. E há ainda quem esteja dado como desaparecido, há quem tenha de facto perdido o contacto com familiares e amigos. Portanto, a situação é muito preocupante e muito sensível. A Catarina referiu o ataque à Vila de Palma, que foi no passado dia 24 de março. Nós estamos em maio e ainda chegam sinais de violência, de ataques, de incursões de grupos armados nesta zona que fica situada mesmo no extremo norte da província de Cabo Delgado. A palavra agora ao padre Quiribí Fonseca. Desde o primeiro ataque daquela região, aquele que foi mais forte no dia 24 de março, as notícias que chegam bastante fragmentadas, mas ontem à noite, por meio de pessoas que estão em constante contato conosco, mostraram que teve alguns ataques e queimaram algumas casas arredores da Vila de Palma. Na quinta-feira, segundo o nosso colaborador, quer dizer, aquele que tem nos facilitado as informações, presidente de Palma, disse-nos que mataram 4 pessoas e as outras foram raptadas. Uhum. Mas até agora não existe nenhum dado oficial. Não sabemos porque o governo ainda não se manifestou. Uhum. Embora várias pessoas
digamos assim, confirmaram que sim, teve ataques. O padre Fonseca está a falar de Palma, da vila de Palma, que foi palco de um grande ataque terrorista no passado dia 24 de maio. Nós quisemos saber se há informações sobre o que aconteceu, por exemplo, nesse ataque, o que aconteceu à igreja e às outras infraestruturas paroquiais, se há ou não também informações sobre o paradeiro de catequistas ou de pessoas ligadas à comunidade cristã. Bom, a Diocese recebeu por estes dias, digamos assim, um pequeno relatório. Vamos agora conferir a resposta que o padre Quirivi Fonseca nos deu sobre esta questão. O que é que se passa sobre a comunidade cristã da Vila de Palma? Pelo relatório dado, mostra que houve pouca vandalização, mas isso depois dos ataques, mas não sofremos muitos danos. Como não temos alguém que nos dê relatórios assim mais detalhados, poderíamos dizer não sabemos como é que está a situação das infraestruturas e dos bens da igreja. Alguns catequistas, algumas pessoas ligadas à nossa paróquia, essas pessoas estão espalhadas em vários lugares da província. Umas e outras tiveram a tentativa de ir à Tanzânia e não conseguiram. Temos algumas pessoas que já estão no distrito vizinho em Nangade, algumas já estão aqui em Pema. Então estão, um e outro está, digamos assim, situado em diversos lugares. Foi o padre Fonseca, que está na Diocese de Pemba. Ele está mesmo na cidade de Pemba. A cerca de 400 quilómetros de distância, nós vamos encontrar uma religiosa portuguesa. É a irmã Mónica da Rocha. Ela pertence à congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e está em missão há 3 anos em Lixinga, na província de Niassa. São, repito, cerca de 400 quilómetros. Houve já, no entanto, dezenas e dezenas de pessoas que fizeram esse caminho. São pessoas em fuga de Cabo Delgado. São pessoas que fizeram esse caminho, por vezes, em condições dramáticas. Pessoas que fugiram, portanto, da violência jihadista. Pessoas que estão agora a ser acolhidas também pela igreja, pela irmã. São pessoas, claro, traumatizadas. Os traumas são muitos e os relatos da extrema violência. As pessoas são decapitadas e enquanto que uns são selecionados para morrer, os outros são mandados embora para contar o que viram. Uma das famílias que chegou cá diz que para conseguir fugir tiveram de se esconder numa pocilga de porcos e aí permaneceram até que os insurgentes matassem as pessoas que tinham capturado, todos eles conhecidos e familiares, bem perto de onde eles estavam escondidos. E eles a verem o pai, o marido, o vizinho, o amigo, a serem decapitados e a permanecer em silêncio para tentar salvar a vida dos que estavam escondidos. Outro relato que foi contado por alguém que também conseguiu fugir é de extrema violência. Diz ele, depois de cortarem as cabeças das pessoas, usaram-nas para servir de suporte em vez das habituais pedras para colocar as panelas para cozinhar. Quem aqui chega diz não querer voltar. Vive angustiado, sem saber notícias de quem lá ficou. O medo e a falta de liberdade e expressão geram o silêncio, mas a mágoa, o desespero e a revolta transparecem no olhar de quem tudo perdeu, mas que se agarra à vida com fé e muita esperança.
Foi Irmã Mónica, uma religiosa portuguesa que está em missão em Lixinga, no norte de Moçambique, a contar histórias de violência, horrores presenciados por pessoas que agora vivem em campos de deslocados, em campos de acolhimento nesta região. Estas pessoas que a Irmã Mónica acolhe fazem parte desses mais de 750 mil deslocados de Cabo Delgado. É por causa deles, mas também por causa das histórias que ouvimos há pouco, por exemplo, no Burkina Faso, que a Fundação AES lançou, Catarina, uma grande campanha a nível internacional. Exato, a Fundação AES lançou a nível internacional uma campanha, uma grande campanha de apoio ao trabalho da Igreja junto às vítimas do terrorismo. Portanto, a campanha chama-se Curar as Feridas do Extremismo Religioso em África e procura, de facto, canalizar a ajuda de emergência para estes países onde as populações mais têm sofrido com estes ataques terroristas. É o caso, entre outros, de Moçambique e do Burkina Faso, de que falámos no programa de hoje, mas também entre outros países, do Níger, da Nigéria, dos Camarões, da República Centro-Africana e do Mali. Esta campanha, que só é possível, e gostaria de sublinhar muito esse ponto, claro, só é possível graças à solidariedade dos benfeitores da Fundação AES em Portugal, mas também em todo o mundo. É verdade, de facto os nossos benfeitores têm sido extraordinários e todos os dias temos recebido dezenas de chamadas telefónicas de pessoas que querem saber notícias, que querem oferecer ajuda, portanto mostrarem de facto uma solidariedade real, concreta, para com todas estas populações, para com os cristãos perseguidos. Bom, e é aqui que nós falamos do nosso telefone. Um número de telefone que tem feito verdadeiros milagres entre ajuda de solidariedade para com esta igreja que passa tantas necessidades e que está presente nos países mais pobres do mundo, onde há mais sofrimento. Neste caso, Catarina, quando o telefone toca, é mesmo um bom sinal. Sim, Paulo, sempre, quase sempre. Portanto, quando o nosso telefone toca, significa que, de facto, do outro lado da linha está alguém que quer estender a mão a quem mais precisa, quer efetivamente ajudar. Portanto, o nosso telefone está a passar neste momento em rodapé e convido todos a ligar-nos, a perguntar, saber mais notícias sobre a Igreja perseguida no mundo, sobre a situação da Igreja no mundo e, como nós já ouvimos aqui, infelizmente, no nosso programa de hoje, temos milhares de pessoas que passam fome, que não têm abrigo, que precisam de medicamentos, de comida, e temos também ouvido estes padres e estas irmãs que estão junto às populações e que estão junto a estas comunidades mais necessitadas, mas que também eles precisam de ajuda para poderem ajudar estas comunidades. Por isso, deixo aqui este desafio, ligue-nos, vá à nossa página na internet e ajude-nos a ajudar estas comunidades mais perseguidas, estas comunidades que estão a sofrer por causa destes ataques terroristas. Vamos agora até Macau, esta diocese tão especial situada no sul da China. É como que um observatório, como temos dito aqui todas as semanas, um observatório para o que se passa de mais relevante na vida da Igreja, através do olhar do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Bom, desta vez ele vai nos falar sobre a evolução da pandemia do coronavírus na Índia, mas com uma especial atenção para o que se está a passar no estado de Goa e nas cidades de Damão e de Diu, que são, digamos, cidades onde há uma memória portuguesa bastante grande e onde há também uma relevante comunidade cristã. Nos últimos dias, a Índia tem sido notícia pelas piores razões no âmbito da pandemia de Covid-19. Segundo os dados oficiais divulgados pelas autoridades de Nova Delhi, o país tem batido todos os recordes, sendo já a segunda nação no mundo com mais afetados, depois dos Estados Unidos, e o quarto com o maior registro de mortes, depois dos Estados Unidos, do Brasil e do México. Dado que historicamente Macau tem fortes ligações à Índia, nomeadamente às antigas colónias portuguesas de Goa, Damão e Diu, fomos falar com dois portugueses que vivem em Macau, mas são descendentes de antigas gentes de Goa e Damão. Sobre a situação em Goa, o fotojornalista Oswald Vaz disse-nos que o estado de Goa aparenta estar bem melhor do que o resto da Índia. O número de mortos é baixo, assim como o número de afetados ainda se encontra num intervalo fácil de controlar.
Oswald Vaz admitiu que os hospitais não estão preparados caso haja uma subida vertiginosa no número de mortos e infectados. O que muito provavelmente poderá vir a acontecer, uma vez que dentro de dias há eleições no estado de Goa e a atual coligação no poder procura tudo fazer para não dificultar a vida da população e assim não perder votos para a oposição. Já a situação em Damão e Diu, que integram o estado de Gujarat, é bem pior, como nos contou o empresário Elias Colasso. Muito por força de se tratar de duas pequenas cidades sem infraestruturas capazes de fazer frente à pandemia. Segundo Elias Colasso, a alternativa é encaminhar os doentes para outros estados, com a agravante de muitos deles estarem numa situação bem pior. Neste momento, ninguém entra e sai de Damão e Diu, à exceção dos naturais que ali residem ou trabalham a tempo inteiro. Como é de calcular, os serviços religiosos estão reduzidos ao estritamente necessário, muito à semelhança do que aconteceu aqui em Macau, a quando do início da pandemia. A todos os indianos, independentemente da sua origem, enviamos um abraço fraterno e solidário. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar dos Dalits a propósito de uma cimeira entre a União Europeia e a Índia, uma cimeira que decorreu na semana passada na cidade do Porto. E vamos falar também da campanha de oração que a Fundação AIS lançou ao longo deste mês de maio e também de um livro sobre Nossa Senhora, um livro que tem mesmo que ler. Muitos temas ainda para levar até si. Deixe ficar por aí, nós vamos agora para um breve intervalo. É uma questão de poucos minutos e voltamos já a seguir. Até já! Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou Paulo White, comigo via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. No arranque desta segunda parte nós vamos até à Índia. E nós vamos até à Índia a propósito de uma cimeira que decorreu no passado dia 8 de maio na cidade do Porto. Foi uma cimeira entre a União Europeia e a Índia sobre, digamos, os auspícios ainda da presidência portuguesa, claro, da União Europeia. Bom, este é um bom pretexto, pois, para falarmos um pouco deste país, a Índia. Um país ainda que podemos falar ainda no contexto também do relatório
da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, lançado em abril. Em linhas muito gerais, Catarina, o que é que diz este relatório da AIS sobre, então, a Índia e a liberdade religiosa? Bom, Paulo, a Índia é um dos países também assinalados a vermelho, ou seja, onde se verificam de facto situações de perseguição, crimes de ódio, violência desencadeada por motivos religiosos. Portanto, a Índia é de facto um país onde há um nacionalismo hindu muito exacerbado e onde a situação se agravou desde o nosso último relatório, ou seja, há agora mais casos de perseguição religiosa do que no período analisado no nosso relatório anterior entre 2016 a 2018. Bom, e quais são as perspectivas apontadas nesse relatório para o futuro imediato no que diz respeito então às questões da liberdade religiosa na Índia? Não são boas notícias, infelizmente. Portanto, o nível crescente de incidentes que envolvem os cristãos e outras minorias religiosas, com episódios de violência, intimidação, restrições crescentes à liberdade religiosa, revela-se profundamente desconcertante. E não é só, de facto, a Fundação AIS a apontar isso. Por exemplo, a Comissão Americana da Liberdade Religiosa Internacional recomendou recentemente ao Departamento de Estado norte-americano que designasse a Índia como país de especial preocupação, apontando as autoridades como tendo uma responsabilidade grande pela existência destas graves violações dos direitos religiosos neste país. Na Índia, onde a esmagadora maioria da população é hindu, os cristãos são uma minoria, não mais do que 2,3%. E desses 2,3%, calcula-se que cerca de 60% são Dalits, ou seja, os intocáveis, aqueles a que a sociedade indiana, que está ainda estratificada por um complexo sistema de castas, que a sociedade ignora quase por completo. Bom, a pensar neles, a pensar nos Dalits ou nos intocáveis, a Fundação AIS lançou na quaresma de 2019 uma grande campanha de apoio material e espiritual para esta comunidade. Uma campanha que também teve como objetivo dar a conhecer esta realidade aos portugueses. Uma campanha que continua, obviamente, por todas as razões, ativa, como é óbvio, não é? Vamos agora recuperar a história de uma mulher que simboliza, de alguma forma, todo o sofrimento dos cristãos Dalits na Índia. Bom, esta mulher chama-se Asha. Ela tem 3 filhas e um filho. E mora num casebre, um espaço imundo quase, digamos assim, junto à linha do comboio. My name is Asha. I have 3 daughters and 1 son. I was married at 15 and came to this village with my husband. My life is not easy. I have to struggle a lot. I could not go to school because my family was very poor. My husband does odd jobs like painting and whitewashing. I work in the fields doing manual farm labor. I earn 50 rupees per day. With that amount, I'm not able to look after all the needs of the house. Should I buy salt and rice for my family? Or should I send my children to school? My house is broken down. I cannot repair it. There is not enough space. When it's raining, I'm not able to cook. The roof is leaking. The children go to bed hungry. I struggle in the fields, and I wish that my children do not have the same life. That after their studies, they become someone great. Sunday, I go to church with my children. At home, I pray to our Mother Mary. I ask Mother Mary to protect my children
and spare all of us from evil. Our Lady is my mother, and she shows me the way. We are living in this corner of the world, forgotten by all. There are so many poor people in this place. Please help us. God bless you all. Ainda sintonizados com a Índia, vamos agora ao encontro de uma religiosa, a irmã Mary, das Irmãs de Notre-Dame. Ela é uma das animadoras do movimento Laudato Si, movimento católico global pelo clima. Bom, em Patna, em Bihar, no nordeste da Índia, esta irmã, organiza cursos de formação e encontros também interreligiosos dedicados precisamente à encíclica lançada pelo Papa Francisco, sem nunca esquecer os pobres e os marginalizados deste país que tem estado a ser tão profundamente afetado pela pandemia do coronavírus. Uma história que nos é agora contada pelos nossos colegas do Vatican News. I am Sister Mary Jyothisha Karmangal SND, belong to Sisters of Notre Dame Patna province. I am a Laudato Si animator of Global Catholic Climate Movement. Motivated by the spirit of Laudato Si and moved by the call of Pope Francis for a shared responsibility of all people of faith to care for our common home, I took the initiative by calling the leaders of other faith to celebrate the season of creation, Jubilee for the Earth. The faith leaders from Hinduism, Islam, Christianity, Jainism, and Brahma Kumaris shared the perspectives of their faith on care for our common home. They all expressed that we all belong to one human family and we are brothers and sisters to each other. Praticamente a chegar ao fim do programa, apenas duas notícias. A primeira, que é também uma nota de agenda, refere-se ao lançamento no dia 13 de maio de um livro muito especial dedicado todo ele às aparições, às principais aparições de Nossa Senhora, reconhecidas como tal pela Igreja. O autor do livro é o espanhol José Dias Quintanilha, mas o livro chega às nossas livrarias graças ao empenho, graças à militância do padre Marco Luís, e ninguém melhor do que ele para nos falar então sobre este livro, o livro das aparições da Virgem Maria. As aparições da Virgem Maria, doutrina e história, cujo autor é José Manuel Dias Quintanilha, é apresentada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a 13 de maio. Um livro interessante no panorama português, foi apresentado em setembro em Espanha, escrito no primeiro confinamento, fruto de um grande amor a Nossa Senhora, de alguém que é o presidente da Rádio Maria em Espanha e que nos escreve o enquadramento destas aparições que têm ofício próprio, liturgia própria, aprovação da Igreja e na síntese da mensagem, mas também no seu enquadramento de Igreja, onde obviamente temos Fátima, mas não Rosinha da Fátima, começando com a primeira aparição, que muitas vezes até dizemos que é mais uma bilocação,
de Nossa Senhora do Pilar ao Apóstolo de Santiago. Nossa Senhora estava nesta terra, não tinha subido ao céu. Depois Guadalupe, as aparições em França, Lourdes e outras, e Fátima, depois também na Bélgica. Um livro interessante no panorama português que temos a alegria de ter agora ao nosso dispor, com a ajuda, graças mais uma vez a uma grande oportunidade de publicação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. O padre Marco Luís, que vimos mesmo agora, é também o diretor da Rádio Maria, uma nova rádio em Portugal que começou a emitir precisamente também no dia 13 de maio. Na próxima semana vamos falar também deste projeto que tantas expectativas está a gerar entre a comunidade católica no nosso país. Para já, e praticamente mesmo a fechar então o nosso programa de hoje, vamos lembrar que a Fundação AIS lançou uma grande campanha de oração para este mês de maio, uma campanha que é no fundo uma corrente ininterrupta de oração do terço. Catarina, a ideia é mesmo rezar ininterruptamente a todas as horas do dia e da noite durante este mês. Exato, é de facto rezar o terço sem parar, e é com orgulho que digo que a todos os que nos estão a ver neste momento que ainda estávamos na última semana de abril e já tínhamos todas as horas do dia e da noite completamente preenchidas com pessoas que se voluntariaram para rezar connosco. Os últimos números dizem-nos que mais de 400 pessoas já estão connosco nesta corrente de oração, mas isto é de facto só a primeira parte do nosso objetivo, pois queremos juntar o maior número de pessoas aqui em Portugal em oração, porque é preciso rezar pelos cristãos perseguidos, é preciso rezar pela paz e é preciso rezar também pelo fim da pandemia. Neste mês de maio, também o próprio Papa Francisco lançou um apelo à oração do terço. É verdade, e não podíamos estar em melhor companhia, como o Paulo disse. Portanto, a ideia é de facto garantir que haverá sempre alguém a rezar a qualquer hora do dia ou da noite. É bom de facto haver muitas pessoas a oferecerem-se para que isto seja garantido e que de facto haja sempre alguém a rezar a qualquer hora do dia, que não haja nenhuma quebra. Para isso, eu peço também que todos aqueles que nos estão a ver neste momento e que ainda não nos contactaram, a ligar-nos e a dizer que querem também se juntar a esta corrente de oração. Portanto, precisamos de incluir todos os nomes nesta lista. Portanto, ligue-nos, diga-nos a que horas estará a rezar connosco pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. E muito obrigada. Muito bem, fica aqui então esse desafio. Há pouco vimos o padre Marco a propósito do livro sobre as aparições da Virgem Maria e nós vamos novamente ao seu encontro, pois ele, como um grande amigo que é também da Fundação AIS, fez questão de gravar também uma pequena mensagem precisamente de incentivo a esta grande corrente de oração do terço neste mês de maio. Vamos ver. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, na sequência do apelo do Papa Francisco para que rezássemos no mundo inteiro o terço pelo fim da pandemia, mais uma vez a Fundação desafia-nos a rezar o terço de forma ininterrupta. Aceitamos este desafio neste mês de Nossa Senhora, o mês de maio, sabendo que a Deus nada é impossível e que nos deu Nossa Senhora como este poderoso auxílio nas dificuldades. Nesse sentido, também o Papa Francisco pede aos santuários mundiais que rezem o terço, que congreguem as pessoas na oração do terço. Nesse sentido, acontecerá no dia 13 de maio em Fátima e também nesse mesmo dia a família mundial da Rádio Maria, que chega agora a Portugal. A Rádio Maria iniciará suas emissões no dia 13 de maio, precisamente com o terço na Capelinha, as aparições, às 15 horas, e que bem, no coração do mês de maio, este apelo a rezarmos o terço pelo fim da pandemia. Espero que aceitem este desafio da forma tão generosa, tão cheia de esperança, como outras vezes já aceitaram, e que a Fundação renova este pedido que vem da parte da Igreja, que vem da parte do Papa, que vem da parte de Nossa Senhora através da Igreja. Foi o padre Marco Luís a incentivar-nos a rezar o terço pelos cristãos perseguidos neste mês de maio. Fica aqui o desafio
contacte a Fundação AIS para dizer a que horas aceita também rezar o terço, a que horas aceita participar nesta grande corrente de oração. A outra nota que tenho ainda para lembrar é que todos nós podemos ajudar a construir esta história de amor que dá pelo nome da Fundação AIS através da doação gratuita de 0,5% do nosso IRS. Isto é uma ajuda que é preciosa para a Fundação AIS e que não tem qualquer custo para quem a dá, não é, Catarina? É verdade, Paulo, e não custa mesmo nada. Portanto, e mais uma vez sublinhamos aqui esse ponto. Portanto, ao doarmos 0,5% do nosso IRS para a Fundação AIS, estaremos a ajudar todos estes homens, todas estas mulheres que conhecemos hoje aqui ao longo do nosso programa. Portanto, é absolutamente gratuito, não tem qualquer custo para cada um de nós e já sabemos, ao fazermos esta cruz na nossa declaração de IRS, estaremos a abraçar estes homens, estas mulheres, estes irmãos de fé. Fica aqui então esse apelo a todos os que nos estão a ver neste momento. Não se esqueça de doar 0,5% do seu IRS para a Fundação AIS. Não podemos mesmo abandonar aqueles que mais sofrem e nós vimos hoje tantas situações de crise, tantas situações de angústia ao longo deste programa de hoje. Faça uma cruz no seu IRS para aliviar a cruz dos cristãos perseguidos em todo o mundo. Bom, com este apelo chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Agradeço a colaboração, uma vez mais, da Catarina Martins de Betancourt, assim como de todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram a editar e a levar até si este programa. E quanto assim já sabe, espero vê-lo novamente desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.